Bom, e aqui a gente tem um exercício de um circuito RLC série. Nesse circuito RLC série você tem uma corrente circulando nesse circuito. Aqui você tem uma fonte de tensão no valor de 8 cosseno ômega t volts, um resistor de 100 ohm, um indutor de 0,5 Henry e um capacitor de 20 microfarad. Esse microfarad aqui é a mesma coisa que eu falar que ele é 20 vezes 10 elevado a menos 6 farad. Porque micro é a mesma coisa que 10 elevado a menos 6. E eu vou descobrir a corrente que circula nesse meu circuito e também vou descobrir a impedância. Como é um circuito RLC, aqui na fonte você tem o seguinte. Nessa fonte você tem... Eu vou fazer aqui um gráfico bem pequeno. Você tem essa fonte fornecendo uma tensão de um certo valor. Como é uma tensão alternada, vai ter esse tipo de gráfico aqui. Uma senoide alternando entre positivo e negativo, certo? A corrente, ela está em fase aqui. Você tem também uma corrente em fase. Por quê? Porque esse meu ângulo θ aqui é zero. Isso aqui é a mesma coisa que eu falar que eu tenho 8 cosseno de ômega t mais o ângulo zero aqui. Onde esse 8 vai ser o valor de pico da minha senoide. Então, bem aqui na minha tensão eu tenho um valor de pico, 8. Mas na minha fórmula aqui eu não vou querer esse valor de pico. Eu vou querer a tensão eficaz. E essa tensão eficaz vai ser mais ou menos por aqui. Vale mais ou menos 70% dessa minha senoide. Então, para mim descobrir a minha tensão eficaz, eu vou pegar esse valor de pico, que é 8, e dividir pela raiz de 2. E tem um vídeo que fala sobre esse valor eficaz. Eu vou deixar o card aí no vídeo, se você se interessar pelo assunto. Nesse meu resistor aqui, a tensão e a corrente também chegam em fase. E quando chega no meu indutor, vou desenhar um gráfico aqui. Eu tenho a minha tensão aqui e tenho a minha corrente atrasada da minha tensão. E quando chega bem aqui, nesse meu capacitor, eu já vou ter a minha tensão aqui e a minha corrente já vai ser adiantada. Então, a tensão e a corrente adiantada. Então, nesse circuito RLC, o que acontece aqui? A tensão e a corrente saem da fonte em fase, chega no resistor em fase, e quando chega no indutor, esse indutor vai defasar a tensão e a corrente em 90 graus. Então, o indutor vai causar um atraso na corrente desse circuito. E quando chega no capacitor, o capacitor já vai pegar essa corrente que estava atrasada e vai tentar adiantar essa corrente. Você vai ter uma defasagem entre a corrente e a tensão nesse circuito. E no final de tudo, você vai ter uma defasagem final aí, certo? Então, você vai ter esses elementos armazenadores de energia, que vai fazer essa defasagem entre corrente e tensão. O indutor armazena energia em forma de campo magnético e o capacitor armazena energia em forma de campo elétrico. Agora vamos para o que interessa. Eu vou encontrar a minha tensão eficaz, que vai ser o valor de pico da minha senoide, que vai ser 8 dividido pela raiz de 2. E a fase aqui vai ser zero, porque eu não tenho defasagem entre tensão e corrente. Então, a fase aqui, o ângulo vai ser zero. Esse resultado aqui vai ser 5,66 com ângulo zero. Volts. Tá? E a impedância? Essa impedância aqui, na realidade, vai ser a resistência, tá bom? É a resistência do meu circuito RLC. Mas ela vai ganhar um nome diferente, um outro nome. Vai ganhar o nome de impedância. Por quê? Porque a resistência do meu resistor vai continuar como sendo R, porém a resistência do meu indutor eu já vou chamar de XL, que é a reatância indutiva. E a resistência do meu capacitor eu vou chamar de XC, que é a reatância capacitiva. Então, o nome da resistência para o capacitor e para o indutor eu vou chamar de reatância. Tá? E a soma dessas resistências eu vou chamar de impedância.
Então, impedância veja como resistência. Para mim calcular a impedância do resistor vai continuar sendo o valor do próprio resistor, que é 100. E para mim calcular a impedância, a fórmula da impedância do indutor, essa impedância aqui, para a gente calcular essa impedância do indutor vai ser, a impedância do indutor vai ser JXL. E para mim calcular esse XL aqui, esse XL que vai ser a resistência do indutor, ou reatância indutiva, ômega L. Esse meu ômega aqui, eu vou dar um valor de 1000, que vai ser uma frequência angular de 1000, tá? Vezes o valor do indutor, que é 0,5. Então, esse meu XL aí vai ser 500 ohm. Então, esse meu ZL, a impedância, vai ser JXL, que é 500. J500 ohm. E a impedância do meu capacitor, impedância capacitiva, vai ser menos JXC. E para mim calcular esse meu XC, vai ser 1 sobre ômega C. Então vai ser 1 sobre ômega vale 1000. E a capacitância vai ser 20 vezes 10 elevado a menos 6, que é microfarad. Resolvendo isso aí vai dar 50 ohm. Então esse meu ZC, impedância capacitiva, vai ser menos J50 ohm. Então, como resultado aqui, deixa eu apagar isso aqui, que não vai ter espaço. Então a impedância total vai ser 100 mais J500 menos J50, tá? Você tem um número real e dois números imaginários. O real você repete e soma os imaginários, tá? Soma e conserva o sinal do maior. O maior aqui é o do indutor, vai ficar mais J450 ohm. Então aqui vai ser a impedância total do meu circuito, tá? E se eu quero calcular a minha corrente vai ser a tensão, que vai ser 5,66 com um ângulo zero, dividido pela impedância total, que é 100, mais J450. Aqui a gente está perto de encontrar nossa corrente, falta realizar essa divisão. Eu não posso fazer divisão de um número polar para um número retangular. Ou tem que estar tudo em polar ou tem que estar tudo em retangular. Quando você for trabalhar com multiplicação e divisão, você vai ter que trabalhar com polar. Se você for trabalhar com operação de subtração e soma, você vai trabalhar com retangular. Então, como aqui a gente tem uma divisão, a gente vai trabalhar com coordenadas polar. Então, transformando essa parte de baixo aqui, 100 mais J450 para a coordenada polar, vou colocar aqui embaixo. Você vai ter um valor de 461, um ângulo de 77,47. Fazendo essa divisão aqui desses módulos, você vai ter 12,3 e um ângulo de menos 77,47 miliampere. Por que menos? Porque vai ser 0 menos 77,47. Então, você tem um ângulo negativo aí. Tá, e se eu quiser escrever essa corrente em sua representação temporal, a representação temporal vai ser o seguinte: I de T vai ser igual ao valor de pico, tá? Esse valor da tensão aqui está escrito na forma temporal, tá? Seria V de T igual ao valor de pico, que é 8 vezes cosseno de ômega T mais o ângulo, θ. Isso aqui está na forma temporal. Então, o valor de pico vai ser o valor eficaz vezes a raiz de 2. O valor eficaz, que é 12,3 vezes a raiz de 2, vezes o cosseno de ômega T, mais a fase. A fase deu negativa, menos 77,47
em miliampere. Essa aqui é a representação temporal da minha corrente, ok? Bom, agora fazendo um gráfico, aqui eu tenho o eixo imaginário, aqui eu tenho o eixo real. Bom, a corrente, tá? Fazendo o gráfico da corrente, ela tem um ângulo de menos 77. Então você tem menos 77,47. Esse aqui é o ângulo. E um módulo de 12,3 miliampere. Então aqui está a minha tensão. E segundo os cálculos que a gente fez, a gente viu que a corrente ela está atrasada em relação fazor corrente e fazor tensão. A corrente ela está atrasada em relação à tensão em menos 77,47 graus. Tá? Foi esse resultado que a gente encontrou através do nosso cálculo. Que esse circuito RLC, a corrente que circula nele de um modo geral vai ter essa defasagem aí entre tensão e corrente, ok? Então, espero que o assunto tenha ficado claro e até uma próxima.